Meus amigos e minhas amigas, permitam que eu fale dessa forma, que eu digo que o amor mais bonito do mundo é o amor amigo. Eu quero ser amigo do meu pai, eu quero ser amigo da minha mãe, quero ser amigo dos meus filhos, quero ser amigo dos amigos, porque o amor mais bonito é o amor amigo. E eu me sinto aqui, ao mesmo tempo que acolhi vocês, vocês me acolheram. Como foi bom passar essa semana com vocês. Mas eu queria mais fazer dessa minha fala rápida uma fala de agradecimento. 16 anos do programa Jovem Senador. O assessor aqui me ajuda se eu esquecer um. Mas nesses 16 anos, eu quero agradecer ao ex-presidente da Casa, Renan Calheiros. Agradecer o senador Eunício de Oliveira, Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco. Esses senadores, nesses 16 anos, deram sempre todo o apoio a esse projeto que aqui vocês representam muito bem. Cada professora, cada professor, no abraço que eu pude dar, cada um de vocês que foi à tribuna, que chorou ou que não chorou, mas o que falaram fica para sempre nos anais da casa. Gerações futuras olharão esse momento e verão que a juventude brasileira está firme. Eu vi muito ali a palavra sonho, a palavra coragem, a palavra competência, e é assim que eu vejo a juventude brasileira. Eu queria, ao falar desses 4 ex-presidentes, que a gente os cumprimentasse, para que os presidentes do futuro também fortaleçam sempre o programa Jovem Senador. As palmas ficam gravadas. Avançando, quero cumprimentar com muito carinho a presidenta Keila Dessa Barbosa de Oliveira, Rio Grande do Norte, aqui ao meu lado, pelo trabalho que fizeram, e recebi os 3 projetos. Eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos. Presidi ela inúmeras vezes. E a presidenta, que não é do meu partido, a senadora Damares, eu pedi a ela se eu podia citar aqui o que eu vou dizer. Eu disse a ela que eu ia receber os 3 projetos e ia assumir o compromisso de fazer um esforço gigantesco para aprová-los. Ela disse, quem decide é o plenário, mas se depender de mim, pode dizer no plenário que nós vamos fazer de tudo para transformar os 3 projetos de vocês em leis para todo o povo brasileiro. Esse é um compromisso que nós assumimos. A vice-presidente Darliane Crislane Lima Silva de Alagoas, que aqui meus cumprimentos. O primeiro secretário, Eric Manuel Lima Souza, do Ceará. Segunda secretária, Leandria Nogueira Oliveira, do Amapá. Esses jovens que coordenaram esse trabalho, eles presidiram, mas com o apoio total de todos vocês, pais, professores, os jovens que chegaram aqui com uma disputa, eu sei que não é fácil, em todo um estado, lembre-se, eu estou assistindo suas casas nesse momento, foram 170 mil, se eu não me engano, né? 170 mil redações, e só podia sair uma, e eles aqui representam o estado deles, porque foram campeões. Levem essa lembrança. Eu fui campeão no meu estado, fiz um bom debate, escrevi com carinho, cada vírgula, cada palavra, com o auxílio dos professores, e aqui vocês estão. Mas quero, ao falar nesse momento, e vou continuar nessa linha,
Cumprimentar aqui para cumprimentar todos os funcionários do Congresso Nacional e os funcionários que nos estados também ajudaram lá na escola, no governo, no momento de que vocês foram fazer a redação, todos que ajudaram. Quero cumprimentar na figura, e eu vou explicar o porquê depois, na figura da diretora de comunicação, Luciana Rodrigues, que creio eu que está aqui. Ela foi levar a filha dela no colégio, né? E disse, estou chegando aí, senador, que horas são cheias? Eu digo, eu chego em seguida. Eu assisti quase todo o discurso e ela chegou bem cedo também. Então, esse cumprimento é merecedor. Toda a comunicação que o Senado fez, ela é a diretora. Vocês poderão pegar o seu discurso, as falas, tudo o que aconteceu nesse plenário, vocês poderão ter acesso. Quero cumprimentar também o coordenador do programa. Todos lutadores concursados. Falo em seguida. Jorge Rodrigues Cardim, que está aqui. Vocês conviveram muito com ele. Mas essa partezinha é importante, a partezinha que está aqui. Ó. Há 30 anos, esses dois jovens, permita que eu diga isso, esses dois jovens, há 30 anos atrás, eles participaram da primeira turma de estagiário no jornalismo aqui no Senado. Hoje, eles são diretores. Hoje, eu digo com orgulho que os dois coordenam o programa Jovem Senador, com esse reflexo em todo o país. A eles, as minhas palmas, vieram da escola de vocês. É um exemplo aqui de que vai dar certo. Eu prometi aqui, pessoal, e vocês podem tomar nota aí, não vai passar de 5 minutos. Porque se deixar falar de improviso, só 5 eu usei agora. Mas aqui eu botei no papel para sintetizar o que eu penso em 5 minutinhos. Meus queridos jovens senadores e senadoras, professores, pais que estão em casa e pela TV Senado assistindo, mães, avós, bisavós, irmãos, irmãs, enfim, quero cumprimentar a todos que trabalharam aqui ou nos estados para esse momento tão bonito acontecer. Palmas a esse momento. Vocês são o sujeito da história. Vocês são os heróis. Vocês são os campeões. Inicio dizendo a quem insiste em dizer que os jovens são o futuro e que o tempo de vocês ainda virá. Eu prefiro dizer, eu prefiro afirmar com muita convicção, por tudo que vi e ouvi aqui, vocês são o presente, que sinalizam as gerações do passado e do presente, que o amanhã está aí, mas vocês são o presente. Vocês são a chama, e eu ouvi vocês falar isso também na tribuna, que ilumina o farol, que vão fazer a diferença agora e no futuro. Porque quando a juventude tem vez e voz, a história se move, a democracia se fortalece e toda a sociedade ganha e avança. Por isso tudo, eu tenho que lembrar que em tempos sombrios, muitos tentaram calar a juventude, mas a juventude sempre encontrou um jeito de seguir em diante, como a história da água que falamos tanto, persistente e livres numa eterna alvorada. A democracia não é dádiva, é conquista. E toda conquista precisa de guardiões. E que cada um de vocês, isso eu peço do fundo da minha alma, eu peço de coração, que cada um de vocês sejam guardiões do nosso bem maior, que se chama a democracia. Vida eterna à democracia. E vocês serão os guardiões.
Palmas aos guardiões, porque vocês são os guardiões da democracia. Vi falar muito aqui na palavra sonho. Não se envergonhe, sim, de sonhar. Eu me lembro que o primeiro discurso que eu falei com a palavra sonho foi o de Martin Luther King. Aquele discurso que ele fez sobre Washington, né? Eu tenho um sonho. Não se envergonhe de sonhar. O sonho é movimento. É toda a juventude que sonha e transforma. Foi esse sonho que os trouxe até aqui. Nesse momento tão marcante e que eu sei que continuará, abrindo caminhos para vocês, onde estiverem, porque o sonho de vocês tem o direito e será realidade, e serão realidade. Persigam o impossível. A utopia, eu escrevi um livro sobre utopia. A utopia não é miragem, é horizonte. E foi em direção a esse horizonte que vocês seguiram nesses dias. Essa experiência não foi apenas um aprendizado sobre o que é o parlamento, foi também uma jornada interior, a descoberta de que cada um de vocês carrega em si a força de ser sujeito da sua própria história. Lembro também, meus jovens, que a vida é uma travessia, como um rio, que falamos tanto em água, eu repito, como um rio que não se detém, seguindo sempre em direção ao mar, enfrentando corredeiras e calmarias. É nesse fluxo, entre desafios e conquistas, encontros, desencontros, despedidas, dores e esperanças, que construímos nossa jornada sempre em frente, sem nunca recuar, sem nunca se render. E aqui eu recordo as palavras já conhecidas por cada um de vocês, principalmente os professores, de Paulo Freire. Paulo Freire nos ensinou que não basta ter esperança, é preciso esperançar. Esperançar é não se render ao cansaço, não se paralisar diante da descrença, é transformar indignação em ação, é acreditar que a história pode ser diferente, que nós fazemos a história, nós podemos fazer a diferença. Jovens senadores e senadoras, a vida, claro, aqui eu ouvi também muito a palavra coragem, legal, bonito, sim, a vida exige coragem, e é isso que eu lhes peço. Não deixe que outros escrevam a história em seus lugares. Tomem a caneta, ou vamos dizer o computador, tomem a caneta pela simbologia nas mãos. O Brasil precisa das letras que vocês escreveram, como foram nas lindas redações que eu pude ler algumas. Levem consigo de nós outros aqui, falo em nome dos 81 senadores, levem mais que um certificado, mais que um diploma, levem um compromisso. O compromisso de mostrar aos outros jovens que é possível ocupar esse espaço, onde estou inclusive sentado, aqui no parlamento, de lutar permanentemente pela democracia, pela justiça social, tão falada por vocês na tribuna e na comissão, e pela justiça climática. De mostrar que o poder nasce do povo. Eu fui constituinte. E essa parte eu guardei sempre comigo. Fui constituinte lá em 1987, 88. E desde lá estou aqui. Demonstrar que o poder nasce do povo e deve sempre voltar ao povo, para que não sejamos reféns dos ataques dos homens à natureza. É esse ataque dos homens à natureza que provocaram enchente no meu Rio Grande, que matou mais de 100 de pessoas, que provocaram as secas e as queimadas, mas sim sejam protagonistas do nosso amanhã e defendam sempre o meio ambiente e o clima. E como não lembrar do poeta Carlos Drummond de Andrade, que disse: o presente é tão grande, não nos afastemos, não nos afastemos,
vamos, de mãos dadas, viver intensamente o presente. Que vocês sigam assim, com esperança de mãos dadas, com a democracia, com a liberdade, com mãos dadas com o futuro. Porque ele já começou. Vocês sabem. Lutaremos sempre pela nossa soberania, pela nossa independência, pela independência, naturalmente, dos três poderes, para que o Brasil avance rumo a uma sociedade cada vez mais justa, igualitária, verdadeira e livre. Livre e livre. O jovem senador não termina hoje. Ele continua em cada um de vocês. Nas ruas, nas escolas, onde amanhã ou depois estiverem trabalhando, eu sei que muitos já estão trabalhando. Junto aos familiares, nas comunidades, junto aos amigos, reproduzam, por favor, nos seus estados, não o que eu falei, mas tudo o que aconteceu aqui, no olhar aguçado de vocês, jovens. Finalizo, eu digo, defender o meio ambiente é defender a terra, é defender o nosso planeta, é defender a vida, é dizer não às guerras. Quero ver sempre os verdes campos do meu país, as águas transparentes, sem poluição. Quero ver as florestas, quero ver a chegada da primavera, colorindo os dias. Quero ver essa estação das flores em todo o seu esplendor. Quero, sim, no jardim das nossas vidas, a gente possa ver o beija-flor. Eu sou apaixonado pelo bailado do beija-flor, quando ele está ali tocando as flores. Eu quero ver sempre o canto dos pássaros. Quero ver no inverno o vento dançando com as árvores, ou mesmo a neve caindo. Quero ver no outono as folhas se despedindo. É como vocês vão se despedindo, porque estão indo para seus estados, mas a reprodução, a continuação das ideias e as propostas continuarão. Quero andar pelas praias do nosso país, onde será possível abraçar o mar, sem poluição, e sentir a sua grandeza. Quem abraça o mar é abraçado pelo mar com a mesma intensidade e força. Ah, como eu gostaria de continuar vendo as crianças correndo, brincando, família sorrindo, num planeta sem guerra, sem racismo, sem preconceito, onde a solidariedade entre os povos nos encontre sempre, sempre de braços abertos. E assim, seguimos em frente, na certeza que a terra é a nossa casa, e a nossa casa é onde deve prevalecer o amor, a paz, a liberdade, a justiça, a igualdade de direitos para todos. Termino dizendo, com coração e alma desse homem negro, com 75 anos de idade, eu sou de 50, 40 de congresso. Aprendi muito aqui no longo da minha vida com aqueles que já passaram, como Abdias, Mário Covas, Leonel Brizola e tantos que já passaram. Faço uma viagem no tempo falando com vocês, mas eu termino dizendo isso. Vida longa ao programa Jovem Senador. Eu passo, mas que o programa continue aqui. Vida longa à democracia. Nós passaremos, mas a democracia continuará. Vida longa à juventude brasileira. Nós faremos nossas caminhadas. Que a juventude brasileira continue sempre com a mesma garra, o ímpeto que eu vi aqui de vocês. E termino dizendo, vida longa ao planeta Terra, vida longa à paz, não às guerras, vida longa à democracia. Ela é a alma de todos nós, é o coração das nossas vidas. Vida longa a vocês que fizeram esse espetáculo aqui no Senado, que eu abraço com o maior carinho do mundo. Beijo no coração de todos vocês.